Obrigado, e Danilo, fica à vontade. Bom, vamos lá então. Bom, meu nome, para quem não conhece, meu nome é Danilo, né? Sou residente de medicina intensiva aqui do HC. Vou apresentar para vocês hoje um trabalho publicado recentemente no New England, é o estudo Rosters, que avaliou assim, os efeitos na segurança do paciente quando você mudou um pouco a forma de organizar a escala de trabalho de residentes de UTIs pediátricas, né? Bom, assim, a gente sabe que desde a década de 70, a gente já sabe, a gente tem uma noção que a privação de sono, no caso de médicos residentes, além de ter um efeito deletério em fatores do humor dessas pessoas, né, em termos de ansiedade, perda de concentração, fadiga, tudo, também tinha algum efeito deletério em termos cognitivos. No caso aqui, nesse estudo de 1971, os residentes com privação de sono, eles perdiam um pouco ali na capacidade de reconhecer arritmias em eletrocardiogramas dos pacientes. Isso foi passando. No ano de 2004, o mesmo grupo que publicou esse trabalho agora, eles publicaram um outro estudo no New England, onde eles randomizaram ali pacientes de medicina interna. A intervenção foi bem parecido com o do estudo que a gente vai ver hoje, quer dizer, eles organizaram uma escala de trabalho onde os plantões eles tinham a duração máxima de 16 horas, e o controle era a escala de trabalho tradicional, onde você teria plantões com duração maior, passando aí de 24, 28 horas. E eles demonstraram aí na ocasião que, ao você fazer a intervenção, você obviamente diminuiu a quantidade de horas trabalhadas por semana por esses médicos residentes, você aumentou a quantidade de horas de sono que esses indivíduos tinham por semana, e você reduziu em 36% a taxa de erros médicos graves. Esse trabalho, ele teve alguma repercussão ali é um trabalho americano, esse pessoal é um pessoal de Harvard, então esse trabalho teve alguma repercussão ali nos Estados Unidos, de tal forma que a agência que regula o ensino de pós-graduação, o ensino médico a nível de pós-graduação, né, seja fellow, residência e tudo mais, eles estabeleceram ali uma regra de que residentes no primeiro ano de residência não poderia fazer plantões com duração maior do que 16 horas. Muito baseado nesse trabalho aqui de 2004. Isso foi mais ou menos até ali o ano de 2016, 2017, quando foram publicados dois novos trabalhos, né? O primeiro é o First Trial e o segundo é o iCompare. Esses trabalhos, eles são estudos de não inferioridade, eles foram randomização por clusters. No caso aqui, o que foi randomizado foi programas de residência. No primeiro trabalho, residências de cirurgia geral. No segundo trabalho, residências de medicina interna. E eles compararam uma escala padrão de organização do trabalho versus uma escala mais flexível. A escala padrão é uma escala baseada naquele trabalho lá de 2004, quer dizer, durante o primeiro ano de residência não poderia ter turnos de trabalho que excedessem 16 horas, e a partir do segundo ano de residência, os turnos de trabalho não poderia exceder aí 28 horas, e tinha algumas regras também em relação a horário de folga ali no pós-plantão imediato, né? Então, eles testaram isso, que era a política de organização padrão da escala dos médicos residentes, versus uma escala mais flexível, onde essas regras poderiam ser não respeitadas, digamos assim. E esses estudos, eles mostraram que uma escala flexível de organização do trabalho, ela foi não inferior a essa escala padrão, em termos de desfechos duros até, né, complicações de pós-operatório, que incluía morte, complicações sérias, né, no caso do First Trial, e o segundo trabalho, o desfecho era mortalidade em 30 dias, né.
Obviamente, a gente pode se questionar, a gente pode discutir se você mudar a escala de trabalho de médico e residentes é uma coisa o suficiente para mudar desfecho duro em pacientes num ambiente tão controlado, tão monitorizado como é o ambiente norte-americano, né? E a gente poderia aproveitar a ocasião e rever também evidências que embasam a existência do Papai Noel e do Coelhinho de Páscoa. Mas o fato é, assim, que é nesse contexto que se insere o estudo Rosters, que é um estudo também randomizado por clusters, multicêntrico, com crossover. Incluiu, o estudo foi realizado ali entre os anos de 2013 e 2017, em 6 UTIs pediátricas nos Estados Unidos. Para ser incluída no trabalho, essas UTIs elas teriam que ser compostas por médicos residentes que estavam a partir do 2º ano de residência. Essas UTIs elas já tinham que seguir um cronograma que incluía turnos de trabalhos mais prolongados. Normalmente ali um plantão noturno a cada 4 ou 5 noites, e aí isso implicava necessariamente em jornadas de trabalho com mais de 24 horas de duração. E entre esses turnos mais prolongados, você teria turnos diurnos mais curtos, com dias de folgas ocasionais. Além disso, essas UTIs, elas deveriam ter hand-offs estabelecidos, assim, deveria ter uma passagem de plantão que fosse bem estabelecida e bem padronizado. Cada local, lembrando que foram 6, né, eles começaram o período de 2 anos de estudo em momentos diferentes. Os locais eles eram pareados, baseado na data em que iniciaram o teste. Então, assim, imaginando 2 UTIs, assim, a título de exemplo mesmo, né, as UTIs eram pareadas, então a UTI 1, ela começava ali um período de transição de 4 meses, para meio que para o pessoal, para a unidade, os profissionais se acostumarem com o cronograma novo que ia ser testado. Depois desses 4 meses, eles iam para 8 meses, onde, por exemplo, aqui um cronograma controle, durante esses 8 meses iam ser coletados os dados, enquanto os profissionais lá, os médicos residentes, estariam trabalhando nesse cronograma controle. Depois, mais 4 meses de transição, com o cronograma intervenção, por exemplo, seguido de mais 8 meses, onde haveria coleta de dados no cronograma intervenção. E a UTI que foi pareada, no caso aqui, de um exemplo aqui de UTI número 2, faria a mesma coisa, só que invertido. Começaria a princípio com o cronograma intervenção, depois com o cronograma controle. Assim, cada unidade ela serviria como seu próprio controle, né? E o que foi testado, digamos assim, a forma padrão de organizar o trabalho, a forma controle, era o que era preconizado, incluía trabalhos e plantões estendidos, né, que poderia durar mais de 24 horas até 28 horas. Enquanto que digamos assim, no grupo intervenção, na forma alternativa de organizar o trabalho, você excluía a possibilidade de ter essas jornadas de trabalho acima de 24 horas. Os plantões, eles teriam duração máxima de 16 horas. Basicamente era isso que variava entre digamos assim, o cronograma controle e o cronograma intervenção. Os médicos residentes que aceitaram participar do estudo, eles foram, assim, intensamente monitorizados, né, com a ideia de flagrar qualquer possibilidade de erro médico. Quer dizer, você tinha observadores médicos que acompanhavam esses médicos residentes, participantes, 24 horas por dia. Além disso, você tinha enfermeiras de pesquisa que realizavam as análises de prontuário para tentar detectar alguma possível falha, né? E aí todos os incidentes suspeitos que eram, digamos assim, detectados nessa monitorização eram enviados para 2 revisores médicos treinados. Esses médicos, eles avaliaram independentemente cada evento suspeito de erro médico, e aí depois isso era classificado, né? A confiabilidade entre os avaliadores ela foi muito boa, e qualquer discordância assim era resolvido com uma discussão entre os 2 médicos examinadores, né?
E aí, baseado nisso, tinha uma classificação desses erros, desses eventos adversos, mas o mais importante aqui é esse que eles chamaram de erros médicos graves, né? Que eram erros que causaram dano ou tinham um potencial muito grande de causar dano para o paciente. Além disso, esses erros eles foram também depois dicotomizados entre preveníveis e não preveníveis. O desfecho principal foi a taxa de erros médicos graves cometidos por médicos residentes. No caso aí, o número de erros médicos a cada 1.000 pacientes dia. Como o desfecho principal era uma taxa, eles usaram um modelo de Poisson para comparar as taxas nos dois diferentes grupos, né? O valor de P era um valor bicaudal, com um nível de significância de menor do que 0,05, e desfecho secundário foi a taxas de erros médicos graves em toda a unidade, não somente aqueles cometidos por médicos residentes. Bom, em relação aos resultados, o que a gente encontrou? De 355 possíveis médicos contatados para participar voluntariamente da pesquisa, 333 concordaram em participar, e esses 333 médicos residentes passaram por 410 períodos de estágio nessas unidades, né? Então, obviamente, teve alguns médicos residentes que passaram nessas unidades mais do que uma vez. Durante o período de estudo, rodou por essas unidades aí, juntando os dois grupos, mais de 6.500 pacientes, né? Com um pouco mais de 7.000 admissões. Um número grande de pacientes, um número grande de admissões. Eram UTIs pediátricas, né? Então a mediana de idade aí foi de 7 anos. E vale a pena destacar também que no grupo controle, a relação paciente por médico residente foi menor do que no grupo intervenção. Então, foi 6,7 pacientes por médico residente no grupo controle e 8,8 pacientes por médico residente no grupo intervenção. Os dois grupos eles foram bem separados, digamos assim, né? Quer dizer, ao você fazer a intervenção, ao você instaurar nas unidades essa forma alternativa de organizar o trabalho, você reduziu a quantidade, né, o número de horas de trabalho semanais. Então, foi 61,9 horas no grupo intervenção e 68,4 horas no grupo controle. Você conseguiu aumentar um pouco as horas semanais de sono dos médicos residentes, né? Foi de 52,9 horas no grupo intervenção e 49 horas no grupo controle. E você reduziu a porcentagem de intervalos de 24 horas com menos de 4 horas de sono. Essa porcentagem ela foi de 9% no grupo intervenção e 25% no grupo controle. Acho que é importante destacar que lá naquele contexto onde foi feito o estudo, estar de plantão 24 horas não é sinônimo de ficar acordado e trabalhando assim, de forma ininterrupta por 24 horas. Em relação aos desfechos, o que a gente viu? A taxa de erro médico grave cometido por médico residente, ela foi maior no grupo intervenção do que no grupo controle, contrariando a hipótese do pessoal que fez o estudo, né? Então, foi 97 erros médicos graves para cada 1.000 pacientes dia no grupo intervenção e 79 erros médicos graves para cada 1.000 pacientes dias no grupo controle, né? Um risco relativo ajustado de 1,5. E, curiosamente, a incidência de erros graves cometidos assim, em toda a unidade, não só por médicos residentes, também foi maior no período de intervenção. 181 erros médicos graves para cada 1.000 pacientes dia no período de intervenção e 131 no período controle, com risco relativo ajustado também de 1,5. Quando a gente analisa os dados com um pouco mais de calma, a gente vê que o efeito ele foi muito heterogêneo entre as unidades, né? Aqui, nessas unidades destacadas aqui com um quadrado vermelho, foram 4 UTIs onde, digamos assim,
os desfechos, a quantidade, a taxa de erro médico grave foi menor durante o período controle. Você teve 2 unidades, 2 UTIs, onde não teve diferença em termos de taxa de erro médico grave. E você teve uma unidade onde a taxa de erro médico grave foi menor durante o período de intervenção, quando comparada ao período controle. Isso foi verdade para a taxa de erros médicos graves e também foi verdade para a taxa de eventos adversos preveníveis ou quase erros, assim. Além disso, teve uma variedade grande entre os locais de estudo no que diz respeito ao número de pacientes por médico residente, tanto no início do estudo, quanto no grau de mudança desse número de pacientes por médico ao longo da implementação do cronograma de intervenção. Então, o que esse gráfico mostra para a gente é que no início do estudo, o número de pacientes por médico residente era diferente entre as unidades. Quando você implementa a intervenção, de uma forma geral, esse número de pacientes por médico residente, ele aumenta, só que ele aumenta em diferentes proporções também. Tem unidades que o número de pacientes por médico aumenta mais, tem lugar que havia unidades que aumentou menos. Além disso, o que eles perceberam também é que a taxa de erros médicos graves cometidos pelos médicos residentes, elas aumentaram conforme você aumentava o número de pacientes por médico residente, que é o que esse gráfico aqui ilustra. Nessa linha rachurada aqui em vermelho seria o risco relativo 1. Para baixo do 1, o período de intervenção ele seria protetor, ele reduziria a taxa de erro médico grave. Quando está acima de 1, o período de intervenção, ou seja, você eliminar jornadas de trabalho acima de 24 horas, seria deletério, aumentaria a taxa de erros médicos graves. E aqui embaixo você tem o número de pacientes por médico residente. Então, o que a gente vê, quando o número de pacientes por médico residente é mais baixo, a intervenção ela foi protetora, ela diminuiu a taxa de erros médicos graves. Mas quando o número de pacientes por médico residente foi maior, a intervenção foi deletéria. Além disso, a análise pós-hoc mostrou que nos 3 locais com o maior número de pacientes por médico residente no início do estudo, a incidência de médicos residentes, a incidência de erros médicos piorou quando o cronograma de intervenção foi implementado. E no local com o menor número de pacientes por médico residente no início do estudo, a incidência de erros médicos ela diminuiu quando o cronograma de intervenção foi implementado. Bom, assim, o que o pessoal lá expõe durante a discussão é que a intervenção, você eliminar, mais uma vez, você eliminar jornadas de trabalho acima de 24 horas, ela diminuiu a quantidade de horas de trabalho semanais desses médicos residentes, ela aumentou a horas de sono semanais desses profissionais, e teve uma melhora em desempenho neurocomportamental desses médicos, o que foi demonstrado em uma outra publicação desse mesmo grupo, E aí eles se questionam quais as possíveis razões para os resultados do estudo, era de se esperar que você reduzindo a quantidade de hora que essas pessoas trabalham, você aumentando a quantidade de horas que elas dormem, você melhorando o desempenho neurocomportamental desses médicos, era de se esperar de que a taxa de erros médicos graves reduziria, Mas, no entanto, o estudo mostrou que elas aumentaram. E por que disso? Uma das hipóteses que eles levantaram é que você aumentaria a frequência de passagens de plantão. Existe uma literatura assim, abundante a respeito desse assunto, mostrando que a passagem de plantão, a transição de cuidado é um negócio muito importante no cuidado de pacientes de uma forma geral e de pacientes críticos de uma forma específica, E aí você aumentar a frequência com que esse tipo de situação ocorre, você poderia justificar esse aumento na taxa de erros médicos.
Outra questão que eles levantaram aí para justificar os resultados foi que você aumentou a carga de trabalho do médico residente. A gente viu lá, na hora que eu estava descrevendo os resultados, que em todas as unidades, quando você estabeleceu o cronograma intervenção, você aumentou o número de pacientes por médico residente. E isso pode ter implicado na piora das taxas de erros médicos graves. Aquele estudo que esse mesmo grupo publicou em 2004, quando eles implementaram o cronograma intervenção, houve a adição de um médico residente a mais, de tal forma que a carga de trabalho aferida em número de pacientes por médico, ela não aumentou, ela ficou estável, né? Já nesse trabalho agora publicado em 2020, não teve a adição de um novo médico quando a escala intervenção era implementada, o que acabou implicando em um aumento da carga de trabalho, um aumento de número de pacientes que esses médicos deveriam se responsabilizar pelo cuidado. E a gente sabe que a carga de trabalho ela está implicada em resultados de segurança para os pacientes quando a gente fala, por exemplo, num trabalho de enfermagem. Acho que isso está bem demonstrado, que a partir de um determinado ponto, quanto maior o número de pacientes para cada enfermeiro ou enfermeira, pior são os resultados daquela unidade, né? E não tem muito porque a gente pensar que com médico seria diferente. De fato, a gente tem alguns dados mostrando que existe uma relação entre o número de pacientes por médico e piora de desfechos, né? Essa corte que eu trouxe aqui, esse gráfico, é uma corte do Reino Unido, com quase 50 mil adultos em quase 100 UTIs. E ela mostrou que existe uma associação em U entre a relação pacientes médico-intensivistas e a mortalidade das unidades, né? O número ideal seria, de acordo com esse trabalho, seria 7,5 pacientes por intensivista. Unidades onde essa relação era mais baixa tinham uma mortalidade maior. E unidades onde essa relação era mais alta também tinham uma mortalidade maior. Então, parece haver também essa associação entre aumento da carga de trabalho e piora de desfechos de segurança e desfechos duros até. Em relação às limitações do trabalho, o que os autores colocam é que é muito difícil medir e classificar erros médicos, né? Eles tentaram padronizar isso, criaram lá uma forma interessante de monitorizar os médicos residentes, de tentar catalogar e de classificar todos os eventos suspeitos de erros, né? Mas existe a possibilidade de ter havido alguma imperfeição nesse processo. Outra coisa que eles colocam em relação à limitação é que alguns outros fatores locais, eles não foram aferidos, né? Como diferenças entre os processos de passagem de plantão, o desempenho dos médicos assistentes, como era a supervisão e o quão bom era a supervisão dos médicos residentes nessas unidades, né? E tem a questão da generalização que sempre vai ser incerta. Aqui, eles, digamos assim, eles definiram a carga de trabalho como essa relação entre o número de pacientes que cada médico é responsável. Mas a gente sabe que isso varia muito, né? Cuidar de 6 pacientes numa UTI, numa unidade onde as coisas funcionam muito bem, onde você tem uma equipe multidisciplinar completa, com uma relação paciente-enfermeiro adequada, é muito diferente de você cuidar de 6 pacientes numa UTI, que tem uma equipe multidisciplinar desfalcada, que tem uma relação paciente-enfermeiro muito alta. Então, dificilmente você pode pegar dados desse trabalho e aplicar em qualquer realidade. Bom, é um trabalho, eu acho, complicado de ler, complicado até de explicar, talvez eu tenha me confundido um pouco aí, mas, assim, o que os autores concluem é que, ao contrário da hipótese de trabalho deles,
o que eles viram é que os médicos residentes que foram designados aleatoriamente a horários que eliminavam turnos prolongados cometeram mais erros graves do que médicos residentes que estavam trabalhando em um cronograma que incluía turnos mais prolongados, né? Embora esse efeito variasse muito de um local para outro. O número de pacientes de UTI atendido por cada médico foi maior durante o período em que se eliminou plantões mais prolongados e talvez isso aí tenha implicado um pouco nesse aumento na taxa de erros médicos, tá bom? Acho que é isso. Legal, Danilo, obrigado. Bom, gente, o que vocês têm de colocações aí sobre isso tudo? Professor? Fala, Matheus. Tá ouvindo? Pode falar? Sim, pode falar. Pode falar. Chefe, acho que primeiro, Danilão, mandou bem aí, cara. Realmente é um texto bem denso aí para ler, assim, a metodologia é bem complexa mesmo. E acho que eu também tive uma dificuldade aí para ler o texto aí, para interpretar algumas coisas. Mas, cara, eu não sei, eu acho que, não sei se é qual a opinião de vocês aí, mas achei que tinha muito ruído nesse trabalho, sabe? Muita heterogeneidade dentro do próprio trabalho, sabe? E a gente quer tentar ver, sabe, pegar alguma coisa que é muito subjetiva, que é o cuidado com o paciente, que muda não só de local para local, sofre várias influências, como influência interpessoal, né? Cada residente é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cuida diferente, então, além de tudo isso, ainda tem esse componente ainda, né? Então, não sei, acho que eu concordei com o Danilo aí de que talvez a gente tirar alguma coisa desse trabalho para a nossa realidade é difícil. Acho que eu não sei se eu não conseguia tirar grandes coisas desse trabalho para a gente aplicar na nossa prática, sabe? Pra gente conseguir dizer que não, pode ou não pode, sabe? Não sei o que vocês acham aí. E já aproveitar e tirar uma dúvida aí sobre na metodologia. Esses estudos americanos, eles sempre colocam essa ideia de paciente dia, tempo de internação por dia, e é uma coisa que eu sempre fico em dúvida se tem alguma vantagem em analisar o dado desse jeito. Por que não pode analisar o dado de uma forma crua? Por exemplo, o número de erros que teve em certo tempo. Por que tem que analisar por número de pacientes por dia? Se tem alguma vantagem quanto a isso? Então, era uma dúvida que eu tinha também. Só falar da segunda parte, né, que o Matheus colocou. Olha, Matheus, esse é um tipo de denominador, né? Você colocar a quantidade de dias que você teve de pacientes expostos a alguma coisa. Por exemplo, você vai. É o que isso chama densidade daquela ocorrência. É o nome correto disso. Então você pega, por exemplo, pneumonia associada à ventilação mecânica. Você fala, olha, eu trabalho numa unidade que tem 10% dos pacientes que internam tem PAP. Aí você pega uma outra unidade que tem 50%. Só que você pega essa segunda unidade, é uma unidade que recebe danos crônicos, que ficam de 40 a 50 dias de ventilação mecânica, quer dizer, a exposição é maior. Se você pode pegar até o mesmo número de pacientes, só que eles têm, intrinsecamente e intuitivamente, nessa segunda unidade, maior chance de ter pneumonia. A ideia do cálculo de densidade é você normatizar para o tempo de exposição. Então, você pega, por exemplo, o PAV, você não calcula porcentagem de pacientes, você calcula a densidade, que assim, você pega o número de dias que você teve o paciente ventilando, né? Desculpa, não é bem isso. Você pega a exposição, quer dizer, você soma todos os dias que algum paciente teve entubado, tá? E soma todas elas, isso foi seu denominador. Isso foi a exposição. Então, quanto maior o número de dias que os seus pacientes ficaram ventilando, por exemplo, você pega sei lá, hoje você vai lá na GS, tem 10 pacientes entubados. Então, hoje, desses 10 pacientes, conta um paciente dia de ventilação mecânica. Aí, mais amanhã, mesma coisa. Você não está contando que foram 10 de 12 pacientes ventilando. Né? Você
está contando que foi um paciente que teve um dia de ventilação mecânica. Tá? É para normatizar a exposição, resumindo. Tá? E aqui é a exposição à possibilidade de erro. Então, acho que para esse propósito, acho que é um denominador até que justo. Tá? É claro que tem também o problema de, do mesmo jeito que ele soluciona parcialmente a exposição global, você tem um paciente, por exemplo, que ele tem, sei lá, é onde imunodeficiência como variável, e ele tem mais chances de ter PAD, e ele ficou por muito tempo ventilando, você tem o outro lado aí da moeda. Tá? Então, não é a correção perfeita, mas é o que tem para hoje, para a gente usar. Tá? Bom, gente, mas Valeu. fala aí, Matheus, desculpa. Só agradecendo a explicação. Valeu. Bom, gente, mais comentários aí. Professor, Fala, Renata. indo um pouquinho na linha do que o Matheus comentou e do que o Danilo expôs também, essa ideia de que tem bastante ruído e várias variáveis assim que acho que não foram controladas no estudo, eu fiquei imaginando assim esse esquema de plantões assim no dia a dia, no nosso dia a dia. Então, o grupo controle fazia um plantão de 24 horas que começava às 7 da manhã e terminava na manhã do dia seguinte. E o grupo intervenção começava com um plantão noturno, né? Eles pegavam um plantão às 7 da noite e terminavam no final da manhã seguinte. E eu fico imaginando a gente dando plantão, quando a gente pega o plantão às 7 da manhã e a gente passa a visita, e se o paciente faz algum procedimento, a gente está lá e as intercorrências do dia estão lá. E aí a gente estende o plantão à noite até a manhã seguinte. Como isso é mais tranquilo do que, por exemplo, quando você chega para pegar o plantão às 7 da noite, e aí alguém tem que te passar o que aconteceu durante o dia, e muita coisa se perde, às vezes, no handoff, e aí, às vezes, você vai avaliar o paciente à noite, e você tem a dúvida em relação a alguma coisa, mas você já não tem mais ninguém para perguntar, e aí você tem que se familiarizar com tudo o que aconteceu com o paciente durante o dia e que você não estava lá para ver, né? Então, acho que também essa variável da continuidade, assim, do cuidado, acho que talvez pode ter sido importante. Eu imagino que eles colocaram no grupo intervenção o plantão à noite, começando à noite, para poder controlar pelo fator da gente estar trabalhando, para os dois grupos estarem fazendo plantão noturno. Mas eu acho que perde um pouquinho nessa ideia da continuidade da visita, enfim, dos cuidados do dia. Perfeito. Acho que é mais um ruído mesmo, né? Perfeito. O que mais, gente? Professor, mais uma. Fala, Matheus. Eu não sei, assim, eu sinto uma necessidade da gente de, assim, realmente ser educado de uma forma certa de passar plantão, sabe? Eu não sei se, a gente, sabe, a gente passa meio que do nosso jeito ali, passa do jeito que a gente, as coisas que a gente acha importante, coisas, não sei se a gente passa coisas que não são importantes, mas sinto falta de, sabe, uma coisa formal, e uma coisa ser sempre do mesmo jeito, ser sempre igual e para não ter nenhum erro, sabe, de passagem de plantão. Acho que talvez isso seja uma coisa que a gente, para nossa prática, daria para levar, sabe? Porque se até eles têm dificuldade de passar o plantão, acho que a gente também vai ter uma dificuldade também. Perfeito. Ótima colocação. Isso não é uma coisa pouco estudada, não, né, Matheus? Tem algumas formas até validadas de até, bom, enfim, tem algumas estruturas já até relativamente prontas, testadas e validadas para diminuir o erro, a falta de informação, o déficit de passagem de informações importantes. Perfeito. É uma dica para a gente, né? Digo, os assistentes. Perfeito. Então, só lembrar também que vocês são os assistentes de amanhã. Né? Então, a dica para vocês também. Se a gente deixar passar, vocês podem pegar as rebarbas aí para consertar. Você tem, chefe, algum jeito assim, mais estudado, tipo, passar do método SBAR, algum jeito específico que é melhor? Eu realmente não conheço nada sobre isso.
Acho que assim, jeito melhor não, assim, não tem. Um mecanismo, assim, desculpa, tem sim, tem sim. Existe um mecanismo de passagem de plantão que é bem interessante, eu esqueci o nome dele, né? Que é assim, primeiro, você foca nas coisas que são principais que tem para ser feitas à noite. Você passa e aí a pessoa para a qual você passou, ela pega simplesmente em alguns segundos e fala assim, então eu preciso fazer isso, prestar atenção nisso, 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 e fazer isso, 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 isso. Vai ser ok, é isso mesmo. Tá? Tem algumas coisas que podem falhar nesse processo, né? Por exemplo, uma coisa é você ter uma passagem de plantão que sempre retorna no mesmo conjunto, na mesma, vamos dizer assim, na mesma pessoa, para ficar acho, mais fácil da gente raciocinar, que está seguindo o doente. Tá? Se isso acontece dessa forma, pode ser que isso diminua um pouco os desvios, né? Mas também pode ser, depende, aí vai depender de outros fatores também. Olha, gente, aqui é interessante a gente parar para pensar que cada uma das ideias que surge sempre tem alguma coisa a mais, né? Que são esses ruídos. E a gente já volta nos ruídos do estudo. Mas enfim, alguém tem mais alguma colocação? Danilo, você quer falar alguma coisa mais aí, cara? Só falando em relação ao desfecho, né? Que lá durante a apresentação eu fiz a piadinha lá que o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, talvez não tenha ficado muito claro, né? Mas vejam, aqueles dois trabalhos lá, o First e o iCommerce, se não me engano, o nome, os desfechos deles foram desfechos de mortalidade, desfechos de complicação pós-operatória, assim. E a gente já discutiu algumas vezes nessas atividades nossas o quão difícil é você conseguir demonstrar a diferença em desfechos duros, assim, principalmente mortalidade, né? Então, imaginar que um médico residente dormir, sei lá, 4, 5, 6 horas a mais por semana ia mudar a mortalidade em UTIs nos Estados Unidos, que é um lugar, tipo, super judicializado, deve ser bem controlado os ambientes, cara. Por isso que eu achei que era um desfecho completamente irrealista, assim. Eu ia ficar muito surpreso se ali tivesse alguma diferença. Por outro lado, o desfecho que foi estudado nesse trabalho aqui por esse pessoal, que foi o mesmo pessoal que publicou o trabalho de 2004, me parece fazer mais sentido, né? Taxas de erros médicos cometidos pelos médicos residentes, assim. Então, apesar do trabalho em si ter muitas deficiências, eu achei que o desfecho fazia bem mais sentido do que mortalidade em 30 dias, por exemplo. Tem uma coisa interessante nos Estados Unidos, geralmente o seguro é pago pela própria instituição, né? Então eles investem muito em reduzir erro, porque um erro que eles são processados e a instituição vai pagar, porque acaba que o seguro para erro médico, a própria instituição que reembolsa, né? Então eles usam o dinheiro dessa seguradora para treinar mais as pessoas para melhorar processos, entendeu? Então, para eles faz sentido só de reduzir evento, isso para eles faça muito mais sentido financeiro, inclusive, entendeu? Para as instituições. Aqui no Brasil não, porque não dá em nada, né? Aqui é difícil dar uma coisa, um erro, comprovadamente um erro, assim, né? Não estou falando de evento adverso, que nem todos são preveníveis, né? A gente tem que ter isso em mente, mas ou se você quiser evitar todos os eventos adversos, você vai pecar em outros aspectos, né? Mas erro, propriamente dito, tem esse potencial benefício para eles, né? A gente aí, do ponto de vista estatística, acho que não tem grandes novidades, né? São desfechos binários corrigidos, né? Enfim, mas eu acho que o principal, não sei, eu vejo esse estudo um dos estudos mais interessantes que a gente já discutiu aí. Porque assim, acho que eles devem ter tido um trabalho do cão para estruturar todo o estudo, né? E nos resultados, no final das contas, começam a aparecer essas rebarbas que a gente está chamando de ruído aí. Só o forward spot que o Danilo mostrou, deixa eu voltar aqui.
das diferenças entre as instituições, desculpa, antes disso, deixa eu só fazer uma pergunta. Intuitivamente, o que vocês pensam? Se tiver todo mundo mais tranquilo, eu vou falar uma condição ideal, mais tranquilo, vendo poucos doentes, se sentindo mais valorizado, com uma carga didática apropriada, e assim, ó, outro grupo, vamos dar plantão, 24 horas, negócio de tocar serviço. Assim, intuitivamente, vocês acham que quem que vai se dar melhor em termos de erros? Intuitivamente, eu penso que isso tem uma distribuição normal, assim. Eu digo, se você tem uma carga de trabalho, você teria uma carga de trabalho ótima para ter um melhor desempenho. Se você tem uma carga de trabalho abaixo daquilo, acho que diminui um pouco a vigilância, diminui um pouco aquele tônus que você precisa ter para estar atento na hora que precisa, entendeu? Por outro lado, se você tem uma carga de trabalho excessiva, meio que ultrapassa a sua capacidade de gerenciar as situações e pode piorar o desempenho também. Então, me parece que tem um nível ótimo de carga de trabalho e performance. E mais, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, assim. Acho que tem pessoas que que trabalham melhor com uma carga de trabalho um pouco menor, tem pessoas que toleram um pouco mais isso, né? Mas intuitivamente eu penso assim. Perfeito. Olha, gente, carga de trabalho é um negócio tão interessante que é um conceito que ele é meio... A gente for parar para pensar, ele tem várias dimensões que a gente às vezes não pensa muito, né? Por exemplo, quem trabalha numa carga de 12 por 36, quer dizer, trabalha 12 horas, descansa 36. Aí você volta para o mesmo lugar que você trabalhava e para ver doentes diferentes. Quando você volta para trabalhar, sua carga de trabalho é a mesma se você trabalhasse 6 horas todo dia, ou que seja 8 horas todo dia vendo os mesmos doentes? Olha a diferença do que eu falei, desculpa, ficou confuso. Você vê um doente dia sim, dia não, tá? E você vê esse doente todos os dias. Quem vai ter maior carga de trabalho? Quem vê todos os dias ou quem vê dia sim, dia não? Isso já é uma diferença, né? Olha, quem vê dia sim, dia não, gente, você tem que se atualizar do que aconteceu no dia anterior. Então, assim, quer queira, quer não, mesmo que seja do ponto de vista cognitivo, isso aumenta um pouco o tempo que a gente vai precisar para entender o que está acontecendo com o doente, né? Então, isso acho que é uma coisa que entra aqui, né, também, no raciocínio desse estudo. A outra, olha o forest plot que está aí na tela de vocês, né, que o Danilo colocou. Peraí, vou colocar aqui nos eventos sérios. Esse aqui é melhor. Isso variou de unidade para unidade. Por que será? O Danilo já chamou bem a atenção disso, né? Mas o que vocês acham que pode ter feito essa variação? Interessante. É mais ou menos o espelho dos eventos gerais, não só relacionados aos residentes, né? Às vezes pode ser isso aí, né, professor? Que realmente eram unidades onde a rotatividade de doentes era menor. E Certo. aí essas pessoas acabavam vendo os mesmos doentes, mesmo com um intervalo mais longo entre uma avaliação e outra. Perfeito, perfeito. Mas olha, imagine o seguinte, né? Vamos dar plantão de 12 horas aqui no HC à noite, tá? E vamos dar 12 horas de plantão, sei lá, ou no Einstein, ou no Austin lá com o Bellomo. Onde será que a gente tem menos chance de deixar passar coisas? Aqui a gente acaba tendo algumas atribuições a mais, né? Será que isso também não entra nessa heterogeneidade das UTIs? Não só a rotatividade, né? A rotatividade, no final das contas, ela acaba pesando também nesse sentido, né? Mas se você tem lá um enfermeiro por leito que não sai do lado do doente, quanto mais grave o doente, tem então 2 enfermeiros que veem esse paciente, 1,5 que seja, né? Dividindo funções. É uma coisa totalmente diferente, né? Isso entra num dos ruídos que me passou na cabeça vendo esse estudo aqui. O que ele me fez
me trouxe, acho, de grande ganho aqui é ver que a situação tem muita coisa envolvida. Né? A gente quando não para pensar, nem imagina o que vem por trás. Quando você para pensar, que você começa a ver, olha, tem coisa que deve escapar que a gente não tem ideia do que está acontecendo. Né? Aqui. Acho que aqui tem um componente importante também. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição que tinha vários centros, várias UTIs, né? E que fica bem claro é que cada unidade tem uma cultura própria, tem um jeito de funcionar próprio, né? E geralmente quando você tem uma instituição grande, isso está acontecendo aqui na HC também, o que a gestão central quer é padronizar o cuidado de todos os lugares, tá? Eu vejo isso de forma muito perigosa. Certas coisas podem ser padronizadas e ser iguais para todos, né? Porque são boas práticas em geral, mas certas coisas, se você quiser padronizar, você tira a característica da unidade, você pode até piorar o desempenho, entendeu? Porque a unidade ela funcionava melhor daquele jeito. Então, a não ser que você melhore outros processos que são necessários para você manter aquela padronização geral de todas as unidades, é muito perigoso você querer fazer um mesmo pacote para todo o TI, entendeu? Eu acho que todo o TI tem que estar tendo um objetivo sempre de melhoria contínua, de manter as melhores práticas ativas, de evitar a taxa de infecção, etc, etc. Tem umas coisas básicas ali que todo mundo tem que fazer, mas outras coisas não dá para você querer padronizar para todos, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que vocês devem ter visto. Vocês trabalham em UTIs diferentes aí fora, vocês viram as UTIs diferentes do HC, então coisas que funcionam na UTI clínica não funcionam na UTI da anestesia, não vão funcionar na UTI da gastro, e assim por diante. É claro, a boa prática, que é você ver o doente direito, você ter uma unidade no cuidado, procurar evitar infecção, procurar não fazer intervenções desnecessárias, etc, etc, tudo isso que vocês estão aprendendo de residência, isso é válido para todo lugar. Mas certas coisas que a gente... Isso eu falo na questão dos protocolos mesmo, né? Então, os protocolos, eles têm que prever um pouco, quando você tem muitas unidades diferentes, tem que prever que eles talvez tenham certas particularidades em cada unidade, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Esse gráfico é muito interessante, né? Então, como que a mesma intervenção num serviço ela é protetora e no outro ela é pior, né? Isso é muito interessante, né? Então, acho que isso só demonstra como existe variabilidade, né, entre serviços e que a gente deve detectar qual que é o problema naquele serviço, por exemplo, vamos falar de infecção de corrente sanguínea, por que aqui está tendo muita infecção? É que infecção de corrente sanguínea é uma coisa mais fácil de lidar, né? Mas às vezes alguma coisa de fluxos, enfim, tem coisas outras que você pode ver, o problema em cada lugar pode ser diferente, então se você quiser usar uma estratégia única para todos, talvez dê certo em alguns e não dê certo em outros. Eu acho que esse é um recado interessante para ficar quando vocês certamente alguns de vocês vão ter cargos gerenciais no futuro e vão ter que raciocinar dessa forma, né? Tá? Brunão. Pode falar. Cara, voltando um pouco para a nossa realidade aqui do Covid, eu não sei qual que é a sua opinião, mas você acha que só por esses pacientes terem toda essa dificuldade, essa barreira de a gente conseguir chegar e, por exemplo, conseguir examinar todos os pacientes direito, você acha que isso poderia ser, nesse momento que a gente vê muito evento adverso no Covid, né? Não sei se foi só a equipe que trocou, claro, mas você acha que essa falta de proximidade com o paciente, essa dificuldade, por exemplo, de entrar, paciência de colocar roupa, entrar e examinar o doente, você acha que isso também tem a ver com o erro médico ou não? Você acha que são coisas diferentes? Uma coisa que eu percebi, eu não tentei relacionar. Eu relacionei isso ao erro médico, mas não sei se eu estou viajando também. Assim, inicialmente a gente teve muito medo, né? E hoje eu não tenho dúvida de que esse medo foi desmedido, assim. Foi excessivo. Então, o que a gente tem que botar em mente, a gente como profissional de saúde, isso para a gente aprender para a próxima, né? A gente não pode deixar de atender o paciente. Então, se for para não atender, aí não é melhor não estar aqui. Então você vai ter que atender, mas o que tem que ser assegurado? Que você vai ter equipamento para se proteger, entendeu? E no começo a gente teve aquela dificuldade com avental, tal, que foi um erro de cálculo aí, mas aí agora não tem tido mais esse problema. Então eu acho que contribuiu, parte pelo medo, parte porque faltou equipamento de proteção individual, e aí a gente fica nessa situação. Se fosse uma doença mais letal, o Marcelo tá brincando aqui, daqui a pouco é bola e morre todos os médicos e enfermeiros e tal. Não é para ser assim. Então,
desde que você tenha acesso ao equipamento adequado, é para você ver o doente igual. Acho que a gente não pode... Se você reduzir o padrão, aí não faz sentido em você trazer um monte de doente para o hospital só, né? Se for para reduzir o padrão de cuidado a ponto de os doentes virem para cá para a gente não fazer as coisas direito, então não tem porquê, né? Então, realmente acredito que a gente tem que procurar manter o padrão de cuidado que você manteria para qualquer paciente e se protegendo adequadamente. Por que a gente teve tanto evento, né? A gente teve muita gente nova, que não era treinada, tantos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., e foi um aprendizado on the run ali, né? Então, o primeiro, segundo mês aqui, todo mundo foi aprendendo junto, a gente teve muito evento, com certeza, mas agora, depois de um certo tempo, eu acho que muita gente aprendeu bastante, assim, a gente ainda tem muito o que crescer e melhorar, a gente volta à nossa estaca zero de lutar contra a úlcera de pressão e infecção, mas as coisas mais básicas, que era KVO de bomba de noradrenalina, era paciente se desconectar e ninguém prestar atenção aos alarmes, porque era uma fadiga de alarmes tremenda, entendeu? Se desconectar. Então, essas coisas eu acho que reduziram, a gente ainda tem que ter uma consciência situacional de que isso ainda pode acontecer, mas eu acho que reduziu consideravelmente, né? Mas é isso, e assim, o intensivista, o médico intensivista, vocês têm a habilidade técnica, a gente tem que ter a habilidade não técnica de envolver a equipe nesse cuidado, né, de manter essa consciência do ambiente e ficar em cima, né. É difícil, é uma luta constante, mas é o nosso papel, né. E eu digo assim, aqui eu falei como médico, mas acho, é o papel de qualquer intensivista, seja médico, seja o enfermeiro intensivista, porque não é qualquer enfermeiro que consegue desempenhar esse papel, seja o fisioterapeuta intensivista e seja os outros da equipe que não estão na UTI o dia inteiro, 24 horas, mas que contribuem para o cuidado, né. Então, acho que todos que estão ali, a gente tem que desempenhar esse papel de manter a segurança ao máximo possível, né. Gente, só fazer um exercício, não tem a ver com o texto mais, mas olha, a gente tenta fazer, pelo menos nas UTIs clínicas, um contínuo, educação continuada, tá? Com a equipe inteira. Isso que o Bruno, aproveitando que o Bruno falou de coisas que a gente deveria fazer que são padronizadas, quer dizer, que acho que são intuitivamente, vamos dizer assim, que provavelmente fazem muita diferença para os doentes, vamos chamar isso de pilares da educação continuada. Vamos nomear aí o que vocês acham que deveria ser feito no sentido de melhorar, de se manter isso contínuo numa UTI para funcionar bem. Para toda a equipe, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e os outros também, nutricionistas, TO, psicólogos, mas principalmente esses três que estão dentro da UTI. Farmacêuticos, né, quando a gente tem a figura do farmacêutico clínico participando do cuidado do doente. Então, vamos pensar nesses três, médico, fisioterapeuta e enfermeiro. Vamos nomear coisas que a gente devia ensinar e não deixar de ensinar nunca, aprender e não deixar de aprender nunca. Primeira delas. O Danilo está apontando aqui para a parede. Assim, lavagem de mãos, higienização de mãos. Tá bom, perfeito. O que mais? Bom, quando eu falo de higienização de mãos, gente, é só conscientizar todo mundo que você não se encosta e não se mexe em nada nem doente, em nada que pertença ao doente, sem higienizar as mãos antes e depois. É uma frase comprida, mas que acho que resume tudo. Vai. O que mais? Cuidados com catéteres. Na hora de fazer infusão, como é que eu tenho que limpar o catéter? Todo mundo sabe limpar? Sabe que substância tem que usar? Qual que é melhor? É álcool? É clorexidina não alcoólica? É só clorexidina? Então, isso é uma coisa que todos nós devemos saber, né? Quando eu vou fazer alguma medicação, como limpar? Quanto tempo de exposição a essa substância? Tá. Ainda cuidado com o catéter. Limpeza da inserção. Manter o catéter sempre bem cuidado na sua inserção. Essa é o terceiro pilar. O que mais? Talvez, pode ser que higienização oral,
no dente que está entubado, principalmente, e nos não entubados também. Manter a boca do dente sempre limpa. Pode usar o que vocês quiserem, substâncias, manter a boca limpa. Talvez seja não só um negócio que dá estético, mas talvez seja relacionado aí às pagas ou pneumonia aspirativa. E um último pilar importantíssimo. Eu coloquei em último, mas não deve ser um dos primeiros, depois da lavagem de mãos, cuidar dos catéteres. Olha, gente, antes de fazer ter úlcera dentro do hospital, lesão por pressão, isso é vergonhoso. A incidência que a gente tem de lesões por pressão agora aqui no hospital, acho que assim, já ultrapassou o vergonhoso, de longe. Então isso não pode acontecer. Então assim, toda a educação continuada que a gente bola aqui, pelo menos nas UTIs clínicas, com todos os funcionários juntos, são esses 5 pilares. Né? Higienização de mãos, cuidado na infusão, com os catéteres na infusão, cuidado com os catéteres na sua inserção, higienização oral e cuidado para não ter prevenção de lesões por pressão. Se tiver essas 5 coisas, acho que isso for padronizado e bem feito, o resto acho que isso, assim, quando eu imagino imagina um iceberg, né? Essas 5 coisas são o que está embaixo do mar, né? Que a gente não pensa muito e tal, mas é o principal. A gente fica discutindo até aqui em cima. Antibiótico, volume. Eu só adicionaria a parametrização de alarmes também, que eu aprendi com você, mas eu acho que a gente tem que almejar não ter fadiga de alarmes. Se um alarme apitar, alguém lá vê o que está acontecendo e ir atrás do doente, né? Que isso você evita eventos graves que podem passar despercebidos eventualmente. Perfeito. Então, o 6º pilar. Gente, acho que assim, de tudo que a gente faz, talvez essas 5, 6 coisas aí sejam as principais aí para cuidar do doente. Bom, enfim, alguém tem alguma colocação a mais aí, gente? Bruno? Bom, gente, então é isso aí. Bom apetite para todos, bom almoço e tchau, até mais.